Olá, meu irmão, minha irmã, que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja sobre a sua vida e sobre a sua casa nesta hora. Bendito seja o nosso Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos cultuar ao Senhor. É motivo de gratidão ao nosso coração. Uma semana se passou, uma semana cheia das mais diversas experiências para todos nós, mas sabemos que em todas elas o Senhor sempre esteve presente, cuidando das nossas vidas, cuidando dos nossos. E é por isso que nós nos reunimos aqui neste momento, neste dia especial que o Senhor fez para cultuarmos a Ele em gratidão ao Senhor, em gratidão pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua bondade. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus para darmos início, então, a este nosso culto de celebração ao Senhor. E este texto se encontra no Salmo 66, e eu vou ler o verso 1 ao verso 5, essa porção da Palavra do nosso Deus, que nos diz assim: Aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória do seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso Deus é. Digam a Deus: como são notáveis os teus feitos, teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo o que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará o teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor do seu povo. É isso que viemos fazer aqui nesta hora. Nós viemos a lembrar tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor, em favor do seu povo. Nós viemos lembrar quão notáveis são os feitos de Deus, mas mais do que os feitos de Deus, nós viemos adorar aquele que é notável, aquele que é o Deus Todo-Poderoso e que por isso faz grandes coisas na vida do seu povo. Que você possa cultuar a Deus com este intuito, com esta consciência, que ao findar deste culto, o seu coração esteja completamente em paz, por ter adorado a Deus da maneira devida, mas também que o seu coração esteja totalmente cheio da presença santa do nosso Senhor. Quero convidar você nessa hora, juntos nós orarmos ao nosso Deus para darmos continuidade a este culto de celebração ao Senhor. Feche os teus olhos se você puder e ore comigo nesse momento. Nosso Deus, esta é a intenção do nosso coração, esta é a nossa intenção nesta hora, como o salmista expressou de uma maneira tão magistral. Ó Deus, celebrar ao Senhor, celebrar somente a Ti, celebrar o Deus que tudo pode, o Deus que faz coisas memoráveis, que faz coisas notáveis, que faz coisas grandiosas, mas também que faz coisas simples. E que mesmo na simplicidade existe a presença bendita e maravilhosa do Senhor. Ó Pai, muito obrigado por esta hora. Muito obrigado por podermos Te cultuar. Muito obrigado porque o Senhor nesta hora nos dá a oportunidade de lhe oferecermos uma oferta viva, as nossas vidas, a nossa intenção, o nosso coração, e de nos achegar diante de Ti e Te oferecer isso, porque é o que temos de mais precioso, a nossa vida diante do Teu altar, como uma oferta de gratidão por quem Tu és e por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai. Há no nosso coração, há no meu coração nesta hora, este sentimento de gratidão. E que este sentimento de gratidão, ó Deus, possa produzir louvor ao Senhor, possa produzir a glória devida ao Teu nome. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja cultuado e que a nossa vida seja abençoada pela Tua presença e pela Tua palavra. Assim nós oramos, entregando as nossas vidas diante do Senhor, entregando este culto diante do Senhor, e fazemos isso em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, ó Pai. Louvado seja Deus pela sua grandeza e pela sua majestade. Vamos celebrar a este Deus maravilhoso através de uma canção juntamente com o grupo de louvor. Adore ao Senhor nessa hora. Faz o sol brilhar com esse decor, onde as estrelas
Como é bom a gente poder expressar quem Deus é para nós. Nós não somos nada sem Deus e tudo aquilo que nós fazemos, principalmente nesse momento de louvor, é apenas uma pequena parte da nossa demonstração do nosso amor pelo nosso Deus. Que Deus seja exaltado, que Deus seja glorificado e que o nosso coração sempre seja cheio de louvor ao nosso Senhor. Nessa hora, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus nesse momento. Hoje nós estamos começando uma nova série e esta série tem como tema Gratidão, um convite a descansar em Deus. Gratidão, um convite a descansar em Deus. Por que pensar e por que falar em gratidão? Exatamente porque gratidão é algo, tem se tornado algo mais raro do que deveria. E tem sido dado a ela essa atitude menos importância do que de fato ela merece. E essa falta de gratidão ou esta suposta ingratidão, ela reflete muitas vezes essa insatisfação humana, insatisfação em relação a quem somos, insatisfação em relação ao que temos, insatisfação em relação àquilo que a gente faz. Não é? E quando a gente vive assim, a gente acha que não tem motivo para agradecer. Mas principalmente tudo isso revela que nós nos esquecemos de todo o bem que Deus tem feito nas nossas vidas. Se você for parar para pensar e olhar para a sua vida com muito cuidado, com muita cautela, você vai perceber quanto Deus tem sido generoso comigo e com você. Então, pensando nesta ideia, eu queria convidar você a ler comigo uma passagem bíblica que se encontra nos Salmos, o Salmo de número 103, nós vamos ler todo este Salmo. Este é um Salmo de Davi, e Davi expressa uma profunda gratidão a Deus nas suas palavras nesse Salmo. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Nos diz assim: Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só das suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não repreende perpetuamente, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. O amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Amém. Davi aqui, ele vai mostrar para nós a importância dessa questão da gratidão. Como eu disse no começo, a ingratidão tem sido uma virtude cada vez mais rara na vida da gente, na vida das pessoas. Por exemplo, a gente percebe que ela tem sido tão rara pelo pequeno tempo que a gente dedica para agradecer a Deus, ou até mesmo para agradecer as pessoas que fazem alguma coisa por nós.
ela tem sido rara, essa raridade tem sido vista na sensação de que nós precisamos sempre de algo a mais, de que está sempre faltando alguma coisa na nossa vida. Mas essa raridade da gratidão, ela também pode ser vista numa cultura que nos faz pensar que nós devemos ser sempre melhor do que os outros. Porque ser grato a alguém, ser grato a alguma pessoa, é reconhecer que você foi incapaz. E por isso você precisou da ajuda de outro. Veja como a vida que a gente vive, a sociedade, o mundo, os valores que a gente tem vivido e visto, elas influenciam diretamente na maneira como a gente enxerga as coisas. A gratidão é uma expressão de humildade. A gratidão é a percepção correta do olhar. A gratidão, ela é a disposição de um coração disponível, uma disposição singela do coração humano. O Wayne Cordeiro, no seu livro A Igreja Irresistível, ele diz algo interessante a respeito disso quando ele fala assim: quando nos tranquilizamos, somos convidados a nos sentir gratos. A gratidão desvia o nosso olhar do que está errado e concentra o nosso coração em tudo que é nobre, puro, amável, de boa fama e digno de louvor. Você entendeu o que o Wayne Cordeiro disse? O Wayne Cordeiro está dizendo que a tranquilidade precede a gratidão. Ou seja, para a gente ser grato, a gente tem que estar tranquilo. Mas como é que a gente pode se sentir tranquilo nos dias que a gente vive, nos tempos que nós vivemos? Bom, a palavra de Deus nos ajuda a pensar sobre isso quando ela nos mostra que a percepção de um Deus presente na nossa vida, em qualquer circunstância, nos ajuda nisso. O profeta Isaías nos diz isso no capítulo 43, verso 2 e 3 do seu livro, quando ele diz assim: quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal. Você percebe o que Isaías está nos dizendo? Está nos dizendo que em qualquer situação, Deus está presente ali, porque Ele é o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que cuida de nós. Portanto, a gratidão é desviar o olhar das coisas difíceis, das situações complicadas e focar em Deus. E focar em quem Deus é e no que Deus fez e tem feito por nós. Arthur Pink, ele diz algo interessante também a respeito disso, quando fala que as nossas mentes são constituídas de tal forma que não podem, ao mesmo tempo, concentrar-se no Senhor e fixar-se no casaco novo ou no chapéu para o próximo inverno. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, sim, que quando nós dividimos a nossa atenção, nós perdemos o foco daquilo que realmente importa, daquilo que realmente é essencial para a vida. E a gente foca naquilo que está acontecendo, sim, mas naquelas coisas que são menos importantes, naquelas coisas que são passageiras e naquelas coisas que são até mesmo supérfluas. Nós não podemos ter uma mente dividida, um coração dividido. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus deve ser prioridade nas nossas vidas, mas não diz que deve ser prioridade só quando as coisas estão tranquilas. Deus deve ser prioridade em todo o tempo, porque aí o seu coração, a sua atenção, o seu foco está sempre em Deus. E você não se perde diante das outras coisas. E isso te ajuda, mesmo em meio às diversas situações, a olhar para o Senhor, perceber Deus e ser grato a Ele. Portanto, Davi, nesse texto, ele recupera de maneira espetacular a percepção aguçada da gratidão diante das situações, das experiências para com o Senhor. É isso que nós vemos nesse texto da Palavra de Deus. Este salmo, ele é um cântico de pura gratidão. Do começo ao fim desse salmo não existe sequer uma só petição. O que existe é um tom dominante de gratidão a Deus. Ele começa com gratidão e termina com gratidão, dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Davi ele olha para o seu passado, olha para o passado do povo e ele vê a ação graciosa de Deus em vários momentos da história. Davi ele olha para o passado e pode sim perceber a ação paterna de Deus através do seu cuidado na sua vida, na história do seu povo. É importante olharmos para o passado. Se talvez no presente nós não consigamos ver muitas coisas, olhar um pouco para trás, dar um passo para trás nos ajuda a perceber isso.
Deus como Pai, nesse texto, ele mostra Deus como Pai cuidando do pequeno, do fraco, do pecador. Deus como Pai se compadecendo da fragilidade dos seus filhos. Deus como Pai sustentando, cuidando e protegendo. Portanto, tendo isso como pano de fundo, eu gostaria de meditar com você nesta hora sobre o seguinte tema: gratidão pelos dias passados, o teu cuidado de Pai. Gratidão pelos dias passados, o teu cuidado de Pai. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o cuidado de Deus como Pai nos traz a consciência do seu grande amor. O cuidado de Deus como Pai nos traz a consciência do seu grande amor. Verso 1 e 2 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma só das suas bênçãos. Veja, Davi aqui ele faz uma reunião com ele mesmo, né? Davi está sentado diante dele mesmo e conversa consigo mesmo. Aliás, isso é muito interessante porque a própria psicologia e até a psicanálise afirmam que falar com a gente mesmo é uma das práticas mais terapêuticas que existem. Isso não é loucura, não. Em alguns casos é. Mas de forma geral, você se pegar conversando consigo mesmo, isso é bom. Se comunicar com a gente mesmo é algo vital, é catártico, né? Como dizem. A ideia de catarse é a ideia de uma purificação interior, né? Uma purificação pessoal. E é emocionalmente necessário para o bem da gente, para a gente viver bem. E é isso que Davi faz aqui. E nessa conversa que Davi tem com ele mesmo nesse momento, o que Davi quer fazer é fazer a sua alma lembrar de todos os benefícios de Deus para com ele. Veja que Davi, o texto, ele vai repetir, é ele quem, ou ele é quem, né? Deus aqui é a ênfase do Salmo. Davi vai mostrar isso. Davi quer mostrar com isso o cuidado de Deus, o amor de Deus, a ação de Deus em favor dos seus servos nos vários aspectos da vida. Isso é muito claro nesse Salmo. Davi é muito cuidadoso aqui em se lembrar de Deus e de ser grato a Deus. Veja como isso é importante para a vida da gente. Se preocupar com isso, se preocupar em se lembrar de Deus, se preocupar em lembrar aquilo que Deus tem feito na vida da gente. Bendiga ao Senhor, aqui é uma expressão usada para atribuir a Deus tudo que é melhor, né? Tudo que é de melhor que Deus tem feito na nossa vida. Bendiga ao Senhor é uma expressão que denota honra a Deus. Bendizer não é apenas falar sobre a bondade de Deus, mas exatamente atribuir a Deus a honra que lhe é devida. É isso que Davi está fazendo aqui. Isso é importante a gente lembrar, porque é dever de todo cristão, daquele que entrou numa aliança pactual com aquele que nos amou de forma excepcional, ser grato, louvar a Deus, bendizer ao Senhor, agradecer. É dever de consciência cristã, gente. Nós não estamos falando de algo que é imaginário, de algo que é irrelevante, não. A nossa consciência cristã deve nos levar continuamente a ser grato ao Senhor, a reconhecer em Deus todos os benefícios do Senhor para com as nossas vidas. O que Davi está fazendo aqui é nos chamando a não permitir a indolência, não permitir a apatia em relação a Deus, em relação a tudo aquilo que Deus tem feito, não permitir que tudo isso caia no esquecimento. É isso que Davi está nos fazendo lembrar aqui. E aí Davi, então, dos versos 3 ao 5, Davi vai descrever uma variedade de maneiras como Deus sempre foi benevolente com ele. E quando você vê isso no texto, você vai perceber que isso também faz parte da nossa vida, como Deus foi benevolente conosco. Veja, os motivos de gratidão pelo qual Davi expressam aqui. Ele diz que é ele quem perdoa todos os seus pecados. Veja, Davi começa com a maravilhosa graça do perdão divino. Porque Davi entende que a reconciliação com Deus é a fonte da qual fluem todas as demais bênçãos em todas as esferas que compõem a vida da gente, seja física, seja espiritual, seja existencial. Então ele diz, é Ele quem perdoa todos os nossos pecados, Ele cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura. Ele está falando de eternidade aqui, de vida eterna. E coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. E bens aqui, entenda, ele não está dizendo apenas em relação a bens materiais, ele está falando a respeito do sustento diário. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Deus quem faz isso. E Davi faz questão de trazer à memória isso.
E qual o resultado disso? Verso 5. De modo que a sua juventude se renova como a águia. O que Davi está fazendo aqui é mostrando que quando a gente volta os nossos olhos para toda a bondade de Deus nas nossas vidas, Deus como um Pai que cuida de nós, nos trazendo consciência desse amor, isso produz uma renovação em nós. O profeta Isaías disse a mesma coisa no capítulo 40, verso 29 a 31. Ele diz assim: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando o salmista, Isaías diz que os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, o que ele está querendo dizer é que tanto o novo quanto o velho chega uma hora da vida que cansa. Mas o que ele diz é que todos estes, desde os novos até os anciãos, os mais velhos, todos os que esperam no Senhor, esses têm as suas forças revigoradas. Portanto, irmãos, louvamos a Deus pelas bênçãos derramadas em tudo e em todas as áreas das nossas vidas. Ser grato ao Senhor é olhar para Deus e descansar nesse amor cuidadoso. E essa percepção, ela revigora a nossa alma de tal maneira para que a gente possa enfrentar os tempos difíceis que virão, porque certamente virão. Entenda, como pai, Deus jamais deixou de cuidar de mim e de você. Deus jamais deixou de cuidar da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas netinhas. Deus jamais deixou de cuidar dos meus pais, mas também jamais deixou de cuidar dos seus, da sua família. Olha, a palavra de Deus diz assim: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Lucas 11, 13. Mas Mateus 6, verso 31 a 33 também diz algo interessante. Diz assim: não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. É isso que Davi está mostrando para mim e para você, mostrando que o cuidar de Deus como Pai nos traz à consciência o grande amor de Deus para conosco. O N. Cordeiro, lembrando da Igreja Irresistível aí novamente, há uma frase que ele diz assim: a gratidão se descobre quando removemos a pressa da nossa vida e damos ouvido à voz de Deus em cada situação. As situações podem parecer imperfeitas, mas ser grato é evidência da nossa confiança nele. Ser grato é evidência da nossa confiança no Senhor. Reconhecer o amor cuidadoso do Pai nos leva a irromper em louvor, como Davi faz aqui, diante dos seus feitos, diante das suas grandezas, diante de tudo que Deus fez por nós. É isso que o Salmo nos diz. Salmo 34, verso 1 e 2 e 17, fala assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Então, em primeiro lugar, o cuidado de Deus como Pai nos traz a consciência do seu grande amor, mas em segundo lugar, o segundo ponto desta mensagem, é que o cuidado de Deus como Pai evidencia como Ele é generoso e bom para conosco. Verso 6 e verso 7 nos diz assim: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Veja, Davi, no primeiro momento, ele faz questão de lembrar aquilo que Deus faz na vida dele, ou fez na vida dele. Agora Davi sai do aspecto pessoal e ele vai para o aspecto coletivo. Ele volta um pouco no passado, ele tira o foco de si mesmo e agora ele volta os olhos para o povo de Israel, para aquilo que Deus havia feito na vida do povo de Israel. Fazendo um retrospecto da sua própria situação e experiências individuais que Davi teve, ele canta a forma como o Senhor em todos os caminhos conduziu esse povo.
amparou os oprimidos e como Deus realizou feitos justos e salvíficos na história. É isso que Davi está fazendo aqui agora. Ele faz questão disso. Por quê? Porque Davi está escrevendo não apenas para si mesmo, Davi está escrevendo isso para que outras gerações pudessem ler e trazer à sua memória estes fatos. Davi relembra, então, esta manutenção do amor pactual de Deus. E esse amor pactual de Deus, inclusive, não permite que perversos ou que perversidades, sejam dos ímpios ou seja do seu próprio povo, fiquem impunes. Mas, principalmente, agindo de forma amplamente cheia de compaixão para com seu povo. É isso que Davi quer mostrar. É isso que Davi quer mostrar, esse amor de Deus que se evidencia como um pai generoso e bom. E como é que Davi faz isso? Como é que Davi lembra disso? Bom, ele relembra o que o próprio Deus disse a respeito de si mesmo quando Moisés tem um encontro com o Senhor e que Moisés vai receber as segundas tábuas da lei. Porque as primeiras, se você se lembra bem, elas foram quebradas quando Moisés desce do Sinai e ele encontra lá embaixo todo o povo adorando o bezerro de ouro. E ali então Moisés lança as tábuas no chão, aquelas tábuas são quebradas. Mas Davi faz questão de mostrar que a misericórdia de Deus é tão grande, o amor de Deus é generoso, é bom, e que deu então para esse povo as segundas tábuas, as segundas cópias da lei. E isso está registrado ali em Êxodo 34, verso 6 ao verso 10. Depois de Moisés interceder longamente diante de Deus, implorando o perdão do Senhor para o povo, segue essa narrativa aí. E passando Deus diante de Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. E disse: Senhor, se achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é teimoso e rebelde. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse o Senhor: Faço com vocês uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Veja o que esse texto está mostrando para nós. Ele está mostrando que Deus dá a Moisés e ao povo uma nova oportunidade. Deus é o justo. A palavra de Deus diz isso. Ele é o justo que perdoa e pune. Mas ele também é aquele que oferece perdão e um convite ao recomeço. Veja, Davi está mostrando para nós como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos, diante das nossas inúmeras oscilações em relação à nossa relação com Deus, a nossa fidelidade de Deus, a cometer pecado, a querer esquecer de Deus. Davi está mostrando nessa história do seu povo no passado que esse povo ingrato, que esse povo que se esqueceu do que Deus havia feito com eles, tirando eles do Egito, conduzindo pelo deserto, sendo cuidado, todos os dias tinha pão fresco, todos os dias tinha carne fresca, todos os dias tinha água. A palavra de Deus diz que os seus pés não se incharam por caminhar 40 anos no deserto. Veja, esse povo se esqueceu rapidamente do Senhor. E Moisés então vai clamar a Deus para que Deus o perdoe esse povo e dê uma nova oportunidade. E o que Deus faz? Deus é generosamente bom. E Deus lhe dá uma oportunidade de recomeçar. É isso que Davi vai lembrar do verso 7 ao verso 10, quando ele fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Veja, a declaração de Davi aqui no início é semelhante à narrativa do Êxodo, mas agora ele inclui a realidade de um Deus que ama e que perdoa. Davi faz questão de mostrar isso. Em sua graça, veja bem, em sua graça, Deus dá a eles o que eles não merecem.
Em sua graça, Deus dá a mim e dá a você o que nós não merecemos. O que é isso? Nós recebemos do seu favor imerecido. Aquele povo recebeu do seu favor imerecido. Deus deveria punir o pecador. Deus deveria condenar o pecado, mas em vez disso ele mostra uma grande compaixão ao perdoar e ao remover a iniquidade. Então, poeticamente, Davi quer mostrar aqui o grande amor de Deus. Mas não se esqueça de uma coisa, Deus não é injusto. O fato de Deus nos perdoar o pecado, o fato de Deus mostrar compaixão não significa que Deus fez vistas grossas para o pecado, ok? Mas Davi quer mostrar aqui esse grande amor de Deus. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de uma linguagem figurada. Verso 11 e verso 12. Ele diz assim: pois assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, Davi aqui, ele usa essas distâncias imensuráveis entre céu, terra, entre Oriente e Ocidente, são figuras para mostrar a natureza infinita do amor de Deus para com o seu povo. Esse amor de Deus é tão gigantesco que ela não cabe dentro de qualquer explicação que a gente possa fazer, irmãos. Simplesmente Ele nos ama de uma forma tão imensurável. Ele ama você dessa maneira, Ele ama a mim dessa maneira. E nós não temos nada a oferecer a Ele, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. É isso que João 3,16 nos diz, quando fala: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu único Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra quando eu disse que Deus não é injusto, que Deus não faz vistas grossas para o pecado? É isso que eu quis dizer. Aqui, em Jesus Cristo, é demonstrado o grande amor de Deus por nós, ok? É isso que nós recebemos sem merecer, o grande amor de Deus por nós. Mas aqui também, ao mesmo tempo, a justiça de Deus, por causa daquele pecado, daquele povo, ela é feita. Deus não deixou o pecado impune. Deus cobrou o pecado. E Ele cobrou o pecado na vida do Seu Filho. Ele cobrou o nosso pecado na vida do Seu Filho. Nós recebemos o amor de Deus. Jesus recebe a justiça do Pai. Veja, para mostrar para mim e para você o cuidado amoroso do Pai. Mostrar para mim e para você como Deus é generoso e bom no seu cuidado para com a minha vida e para com a sua vida. Entenda uma coisa. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não tenho nenhum motivo de gratidão hoje. Não tenho nada para agradecer hoje. Então eu queria te fazer uma proposta. Eu queria que você voltasse um pouquinho na sua história. E aí você que vê quanto tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. Eu queria que você voltasse um pouquinho na sua história e você tentasse encontrar aí, tentar perceber alguns benefícios do Senhor para a sua vida. Será que você consegue achar alguma coisa? Eu consigo achar muita coisa na minha vida. E eu consigo achar muita coisa na sua vida. Hoje, mesmo que você esteja enfrentando a situação mais difícil que você esteja enfrentando na sua caminhada. Mas tudo bem, pode ser que você diga assim: hoje eu não tenho nada para agradecer. Se eu voltar alguns anos da minha vida também, a minha vida sempre foi um caos, uma complicação. E talvez você diga assim: olha, eu também não tenho nada para... não consigo enxergar nada na minha história, no meu passado. Então eu quero te convidar a voltar um pouco mais. Eu quero te convidar a voltar um pouco mais no passado. Um passado até mesmo onde você não existia, nem pensava em vir ao mundo. E você voltasse para Jerusalém, você voltasse para o Gólgota, você voltasse a sua memória para o dia da crucificação de Jesus Cristo. Porque quando você olha para a cruz, quando você olha para aquilo que Cristo fez, não há como não ver o amor de Deus pela sua vida. Não há como não ver que a sua vida não é algo fortuito, que a sua vida não foi criada para que você vivesse um karma. A sua vida não foi criada para que você vivesse de tristezas infindáveis. Mas você foi criado por Deus, por causa do amor que Deus tem para com a sua vida. Jesus Cristo é a maior manifestação do amor de Deus por você, e isso é inegável. Que antes mesmo de você nascer, Deus já te amou, e Deus pagou o preço pela sua vida.
para que você fosse chamada por Ele, em Jesus Cristo, de filho ou de filha amada. É isso que eu quero chamar a sua atenção para que você possa ver nesse momento. A cruz não foi para o mundo. A cruz foi para os filhos de Deus. A cruz foi para você. A cruz foi por você, assim como foi por mim. E isso nos leva, então, ao último ponto dessa mensagem, e que não é menos importante do que os demais. O cuidado de Deus como Pai demonstra como nós precisamos integralmente dele. Verso 13 e 14 diz assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O cuidado de Deus como Pai demonstra como nós somos dependentes dele. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Como se Fosse a Primeira Vez. Esse filme conta a história do Henry e da Lucy. O Henry era um paquerador, né? Até o dia que ele se apaixonou pela Lucy. Mas a Lucy tinha um problema muito sério. Ela sofria de perda de memória a curto prazo. Ou seja, cada manhã, cada novo dia, aquilo que aconteceu no dia anterior, ela se esquecia. Então, cada dia que nascia, cada amanhecer era um novo dia totalmente zerado para ela, né? As memórias curtas dela se apagavam. E qual era o desafio dele, então, diante disso? O Henry tinha que conquistar a Lucy todos os dias. Ele fazia isso todos os dias. Ele fazia isso porque ela precisava ser lembrada todos os dias. Precisava ser lembrada quem ela era, precisava ser lembrada quem ele era, e ela precisava ser lembrada como ele amava. Para quê? Para que ela pudesse amar aquele que a amava todos os dias. Veja que legal essa história. Ela precisava se lembrar daquele que a amava todos os dias. Eu não estou dizendo aqui que Deus tem que nos conquistar todos os dias, de maneira nenhuma. Mas é verdade, eu e você precisamos nos lembrar daquele que nos ama todos os dias. Deus não tem obrigação nenhuma de nos conquistar, porque já fez isso na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos lembrar daquele que nos ama todos os dias. Quando nos esquecemos daquele que nos ama, nós esquecemos daquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele tem feito por nós. Nós nos esquecemos de tudo que Ele fez por nós e que faz por nós e, portanto, não existe gratidão no nosso coração. Não existe gratidão quando não existe nada para se agradecer. Uma lembrança importante aqui para nós. O que Davi fala aqui é a nossa estrutura. Nós somos pó, mas Deus é Pai. Nós somos pó, mas Deus é Pai, e é por isso que nós precisamos dele. É por isso que nós precisamos viver no amor desse Pai. O verso 14 diz isso: Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó. O que Ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós não somos nada, absolutamente nada, somos pó da terra. A Bíblia diz que do pó viemos, ao pó voltaremos. Sabe o que Davi faz com isso? Ele quebra o nosso orgulho, ele quebra a nossa prepotência, ele quebra a nossa arrogância, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Nós não somos nada, nada. Mas Deus é Pai. Deus é Pai. E Deus tem nos amado, e Deus tem cuidado de nós. Irmão, não existe glória no pó. Não existe glória no pó. A única glória que podemos ter é quando nós nos encontramos sob os cuidados amorosos do Deus Pai o Todo-Poderoso. Veja o que Davi diz nos versos 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como o capim, como as flores do campo desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido. Veja, Davi, eu peguei uma outra tradução aqui para você perceber o quão pior é a coisa. Ele está dizendo assim: quanto aos seus dias, os nossos dias são como capim. Nós somos como flor, que desabrocha de manhã, o sol bate em cima dela, ela seca e murcha. E no outro dia, já nem se lembra onde ela existiu. O que Davi mostra aqui é a total fragilidade humana e, portanto, nossa inquestionável dependência de Deus. Deus é a nossa vida. Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso cuidador.
Diante disso, Davi nos apresenta Deus da maneira mais amorosa que a gente poderia identificar. Deus como Pai. Talvez você não tenha tido uma figura de pai muito presente na sua vida. Talvez a imagem de pai que você tem não seja a melhor. Mas eu queria que você apagasse essa imagem de pai, porque essa não é a imagem de pai ideal. A imagem de pai ideal é essa que Davi nos mostra. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. É isso que ele diz no verso 13. É assim que Deus age comigo e com você. E como um pai extremamente amoroso, que cuida de filhos frágeis. Veja como nós podemos olhar para Deus como nosso pai. Veja, nós temos um protetor competente. Deus, como nosso Pai, Ele é um protetor competente. O Salmo 121 fala que o Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Deus, como Pai, Ele é um provedor atencioso. Mateus capítulo 6 fala: o vosso Pai Celeste sabe de cada coisa que vocês necessitam e elas vos serão dadas. Deus, como Pai, Ele é um doador carinhoso. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. Deus, como Pai, Ele é um alentador amoroso. Isaías 49 diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, porém, jamais me esquecerei de você. Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus, como Pai, Ele é um orientador responsável. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 12: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Deus, como Pai, Ele é um conselheiro confiável. Isaías 30 fala: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Deus, como Pai, Ele é, acima de tudo, o nosso Criador poderoso. O Salmo 139 diz assim: de maneira assombrosamente maravilhosa o Senhor me formasse. Me viu na escuridão do ventre, me viu uma substância ainda informe e escreveu todos os meus dias antes deles haverem. Somente o nosso Pai, irmãos, somente quando nós olhamos para Deus como nosso Pai, nós podemos ser devidamente cuidados e nos sentirmos seguros, nos encontrarmos seguros. Deus nos conhece, sabe a nossa fragilidade, sabe o quanto precisamos do colo, do cuidado, do suporte, do amparo e do seu amor. Por isso, a exemplo de Davi, ao olharmos para o nosso passado, podemos ver o Deus que nos tomou nos seus braços e nos carregou, podemos ver o Deus que nos tomou nos seus braços e cuidou de nós, mesmo quando a gente talvez não percebeu essa ação do Senhor nas nossas vidas. Essa certeza de que Deus sempre agiu no nosso passado, ela deve nos remeter a olhar para o nosso presente e poder ver um Deus que continua cuidando de nós em qualquer momento. Por isso, irmãos, Davi louva a Deus. Por isso Davi bendiz ao Senhor. Por isso Davi enche o seu coração e a sua mente com a melhor lembrança que existe. A única verdade que pode lhe trazer real esperança, a única realidade que pode lhe colocar nos lábios uma canção, um brilho renovado nos olhos e um novo sorriso largo no coração e uma risada alta na alma, quando todas as coisas não vão bem. A gratidão pelos dias passados, pelos cuidados de Deus como nosso Pai, traz a nós, então, no presente, esperança e paz. É isso que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 4:7, quando ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, ao concluirmos essa mensagem, quando a gente olha para o texto, a gente vê a conclusão de que Davi conclama todo o universo para irromper, para explodir em louvor diante desse Deus que é Pai. Esse Deus que é o Todo-Poderoso, mas que é Pai, que cuida de nós, que sempre cuidou de nós. E é isso que ele diz nos versos 20 ao verso 22. Ele diz assim: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos,
que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Portanto, não existe ninguém que te ama mais do que Deus, o nosso Pai, pois somente Ele é capaz de fazer a vida ter sentido, ser realizada e encontrar segurança, independente do passado que tivemos. Gratidão é um convite a descansar em Deus. Gratidão a Deus como nosso Pai que sempre cuidou de nós, inclusive nos dias passados. Por isso, chegamos até o tempo presente com o coração agradecido. Esse é o Deus que Davi nos apresenta. Essa é a atitude que Davi nos apresenta. Gratidão ao Senhor. Gratidão pelos dias passados, pelo cuidado de Pai. Que você possa pensar um pouco sobre isso. Se até agora você acha que não tem motivos para agradecer, converse com a sua alma. Converse com a sua alma. Converse com você mesmo. E olhe para aquilo que Deus já fez até hoje na sua vida. Certamente, se não fosse Deus agindo na sua vida e na minha vida, nós não estaríamos aqui agora. Assim, o cuidar de Deus como Pai nos traz a consciência do seu grande amor. Cuidar de Deus como Pai evidencia como Ele é generoso e bom. E o cuidar de Deus como Pai demonstra como nós somos totalmente dependentes dEle. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse momento? Ó Deus, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado por nos dar a oportunidade de irmos à Tua Palavra. E a Tua Palavra se revelar a nós de maneira tão gloriosa, tão maravilhosa. De maneira tão simples, mas de maneira tão profunda. Essa Tua Palavra, Senhor Deus, nos mostra o grande amor do Senhor por nós, cuidando de nós, mostrando como nós somos ou deveríamos ser dependentes do Senhor, porque somos pó. Se o Senhor não quisesse, nós não estaríamos aqui agora. Se o Senhor não quisesse, nós não estaríamos vivos aqui agora. Mas o Senhor nos ama, e porque nos ama tem cuidado de nós a despeito de qualquer coisa. Obrigado, porque a maior demonstração de amor e de cuidado do Senhor sobre nós é vista no Seu Filho, Jesus Cristo. Ao morrer na cruz, antes mesmo da gente nascer, nos perdoando os pecados, sendo a maior demonstração de amor de Deus por nós, mas também a maior demonstração da justiça de Deus em relação às nossas mazelas e ao nosso pecado. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento dessa verdade e que nós possamos ser edificados por ela. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e te dê uma boa semana. Amém.